Glória a Deus. Cheguei um pouquinho atrasado, peguei um trânsito ali, abençoado na reta da Penha. Eu sempre gosto de pegar o louvor no começo. Então a gente já vem em oração, em espírito. Deus é bom. E só de estar aqui hoje, já temos motivos de sobra para dar graças a Deus. Abrir os olhos pela manhã, chegar até o final de mais um dia de trabalho. Independente das circunstâncias, é motivo de agradarmos ao nosso Deus. E o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Amados, os perfumes têm feito parte, da civilização. Perfumes eu particularmente gosto muito, tenho certeza que vocês também. Há vários séculos. Isso foi inventado, não foi por mim, não foi por você. E dentro deste contexto, todos nós aqui temos preferências, a determinados aromas. Aquele que porventura pode ser bom para mim, pode não ser para você. Mas fato é que o perfume é algo que nos chama a atenção. O olfato é um dos nossos sentidos talvez mais primitivos, E ele tem a capacidade de nos fazer recordar experiências passadas. E o perfume tem esse poder, ou seja, o cheiro tem esse poder. As mensagens olfativas são enviadas para as áreas do cérebro associadas à emoção, à criatividade e à memória. Alguém dirá que perfumes talvez sejam bobagens, pois alguém aqui pode ser alérgico a perfume, cheiro muito forte. O que importa é a beleza interior, pastor, não é o que está por fora. Mas eu digo para você que sim, é preciso se preocupar com aquilo que está por fora também. Apesar de que o mais importante, o tesouro está dentro. Mas parece que o próprio Deus gosta de perfume. Pois aqui em Gênesis 8, 21, nós encontramos esta declaração do próprio Deus, quando ele recebeu de Noé uma oferta de aroma agradável. Porque o texto diz assim, Gênesis 8, 21, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. E é claro que o contexto aqui, o que sobe até o trono da graça de Deus, é um cheiro humano, é algo espiritual que Deus recebeu. Aquilo que Moisés ofertou com o seu coração foi agradável, subiu como aroma agradável diante do Senhor. É uma metáfora, por assim dizer. No livro de Êxodo, quando vemos os preparativos para o tabernáculo, e agora já dentro de um contexto real, o tabernáculo, como instituição, como a instituição também dos sacrifícios, descobrimos aqui que o próprio Deus, ele pediu que se confeccionasse perfumes. Em Êxodo 30, do verso 22 ao 25, disse assim o Senhor a Moisés, tu, pois, toma para ti das primícias, das primeiras, principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de olivas, 1 rim, e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista, este será o azeite da santa unção. Então o Senhor instituiu isso, ele capacitou homens para que pudessem criar um perfume específico, especial, como ele declara aqui, esse será o azeite da santa unção. Afinal de contas, igreja, foi Deus que criou os aromas e tudo que cheira aí na natureza. Por mais que algumas pessoas não cheiram tão bem, talvez na época antes da queda fosse diferente, mas depois da queda muita coisa mudou. Mas a beleza, o aroma doce das frutas, das flores, por exemplo, jasmins, das rosas, certas árvores como eucalipto, cedro, cipreste. Da mesma forma, nós encontramos também entre os animais, é muito comum nos mamíferos, por exemplo, em uma determinada época, as fêmeas exalam um certo cheiro para que os machos saibam que ela está naquele período para poderem procriar. É muito comum. O mesmo cheiro que pode ser bom para um, pode ser ruim para outros. O cheiro serve também como defesa. Imagine um gambá. Quem já porventura se esbarrou com um gambá e ele usou esse cheiro terrível, que te fez correr, dá um cheiro, de podridão.
Ele fez para se defender. Mas o mesmo cheiro de podridão, por exemplo, pode atrair um urubu que está ali esperando uma carniça ficar pronta, saborosa, para ele poder se alimentar, o que para nós é repulsivo. Mas para ele, os animais chamados carniceiros, que gostam desse tipo de alimento, eles gostam disso, né? Enquanto a gente detesta, eles gostam. Aquilo que nos afasta, os atrai. Os animais, por exemplo, os cachorros, por exemplo, demarcam territórios urinando. O cheiro de urina de cachorro não é nada agradável, mas se você tem cachorrinho, sai com ele, ele vai de poste em poste cheirando e vai lá e faz por cima. Não, essa área aqui agora é minha. É mais ou menos por aí, ou seja, o mau cheiro pode desagradar uns, né? E pode, porventura, agradar a outros. Mas, queridos, e o bom cheiro? O bom cheiro, meus amados, o texto fala sobre isso. O perfumista, como diz o texto, é uma arte antiga. Ou seja, lá dos tempos do tabernáculo, Deus criou ali, capacitou alguém para criar tais perfumes para o santo óleo da unção, como ele declara. Mas pense por um instante, queridos, que ele está lá com um recipiente grande de perfume, o perfumista. E de repente, cai uma mosca naquela vasilha ali de perfume, uma panela. Foi um descuido. Porque, queridos, o perfume precisa passar um certo tempo ali sendo curtido. Né? As especiarias são colocadas para que passe um determinado tempo, para que sejam extraídos ali o cheiro, né? A qualidade e tudo mais. E o homem se descuida e uma mosca cai e apodrece naquele perfume, naquele vaso de perfume ali, né? Uma panela de perfume, um jarro talvez. E o detalhe é que toda aquela panela se estraga. Interessante a Bíblia ter registrado isso. Uma coisa tão pequena cai em algo maior e torna aquilo ali inutilizável. Na realidade, igreja, a decomposição da mosca fez com que o perfume perdesse o efeito. O principal efeito dele é trazer um cheiro bom. Isso atrai. Observe o que está por trás desse texto. Algo pequeno estragando algo grande. O menor acaba com o maior, o desagradável extingue o agradável. Esse é o problema da mosca no perfume. E foi isso que o Senhor ministrava ao meu coração. Eu li o texto, fiquei pensando quantas vezes nós temos moscas no nosso perfume. Quantas vezes, né, podemos traduzir talvez esse perfume aqui como nossos relacionamentos no dia a dia, nosso relacionamento em família, nosso relacionamento com Deus, com os nossos amigos. Quantas vezes uma pequena mosquinha, um problema, sei lá, qualquer, talvez ínfimo, azeda o negócio. Pense quantas vezes nossas vidas são seriamente prejudicadas por uma pequena mosca que tem caído no recipiente de seu perfume, anulando o seu principal efeito. Fiquei pensando também em quantas vezes, né, quantas vidas aqui, por exemplo, vidas que estão ao nosso redor, estão sendo arruinadas, porque uma pequena mosca pousou ali e acabou, né, com aquele sonho, acabou com aquelas expectativas para sempre. Pessoas que talvez são do seu convívio diário. Então o Espírito de Deus, como eu disse, me trouxe ao coração duas ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. A primeira ideia, eu penso assim: tome cuidado com o poder das pequenas coisas que não prestam. Diga comigo assim: tome cuidado com as pequenas coisas que não prestam. A gente tem o mau costume de deixar passar, né? Aquilo ali não serve para nada não vai fazer nenhum efeito. Eu estava, acho que foi até hoje, foi até antes de preparar a palavra, eu vi uma cena, né, de um vídeo curto, um leão, um poderoso leão, que é chamado rei dos animais, o rei da selva, né? Ele se depara com uma cobra venenosa, uma naja, e parte para cima da naja. Só que ele é picado umas 2 ou 3 vezes por essa cobra. Se você for comparar o tamanho de um leão para uma cobra, é uma coisa surreal. O problema é que a naja tem um dos venenos mais mortais que nós conhecemos. E qual foi a consequência, ou melhor, dessa atitude corajosa, entre aspas, do leão? Ele morreu. A naja lá, está viva, continuou viva. O leão não conseguiu feri-la, mas a naja o feriu de morte. Lembra do que aconteceu ainda lá em Gênesis,
quando Deus declarou a respeito do filho do homem, né, e da serpente, que a serpente lhe morderia o calcanhar, mas o filho do homem lhe pisaria a cabeça. Graças a Deus a ferida de morte era na serpente, porque Jesus venceu o mal. Mas isso não significa que nós não estamos suscetíveis ao que acontece com pequenas coisas da nossa vida. E é isso, e foi isso exatamente que nos chamou a atenção. Porque quem é que dá atenção a essa pequena mosca morta? Um animal morto, talvez um cachorro, um cavalo, que a gente passa, cheira mal à distância, você já sabe. Mas uma pequena mosca, insignificante mosca, para que serve isso? Só que neste caso, essa pequenina mosca cai no vaso de perfume, estragou tudo, não prestou mais para nada. Por isso, eu repito, não ignore as pequenas coisas, pois elas podem causar grandes efeitos. Às vezes a gente passa desapercebido, achando que aqueles pecados domésticos, né, atitudes insensatas, não estão causando mal nenhum. Você é que pensa que não está. E é isso que Eclesiastes 10:1 diz para nós, porque o texto base está dizendo, também um pouco de insensatez pesa mais, diz, um pouco pesa mais que a sabedoria e a honra. Queridos, prestem atenção, apesar, né, de ser uma coisa muito pequena, ela pode, de forma desapercebida por nós, causar um estrago, às vezes, que nós não podemos mais consertar. A pessoa tem uma vida inteira de honra e dignidade, mas uma pequena mosca de insensatez, arruína toda a sua dignidade. Basta um errinho, está ali o pastor Ivano, anos de evangelho. Se porventura aconteceu alguma coisa, o nome dele cair aí na boca do povo, né, como aquele pastor recente aí, que apareceu aí vestido, ainda foi para a internet justificar, mas não teve jeito, ficou pior, tá? Virou chacota, virou meme. Imagine uma vida de honra, por um momento, uma palavra, uma atitude, você pode perder tudo isso. 20, 30 anos, como um homem de Deus, pode ser lançado tudo fora. Você deixa de ser aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, e passa a ser apenas aqueles 5 minutos de insensatez que você cometeu. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas. A palavra traduzida por insensatez ou estultícia, igreja, é um termo hebraico que significa ser tolo, tolice. A pessoa que tem uma vida pautada por honra e dignidade, por toda a sua existência, mas, por vezes, como eu disse, 5 minutos de tolice, só 5 minutos, são suficientes para arruinar muitas vezes nossas vidas e muitas vidas para sempre. Porque recuperar isso é muito difícil. Às vezes as manchetes nos jornais são injustas, né? Porque vão lá, estragam a vida de alguém, mas ninguém volta lá para dizer, não, eu vou trazer a pessoa aqui para que em rede nacional, né, isso foi mentira, para se retratar. Isso não acontece. Hoje, com as redes sociais, você até consegue ir para a sua rede lá, para as pessoas divulgarem e você ter uma defesa. Mas até então, quando isso não existia, acabou. Teu nome foi lançado na lama e não tem mais volta. Você que tem filhos, por exemplo, você que passou a vida inteira educando, criando lá seu filho, sua filha, e aí por um descuido, por isso que a Bíblia diz o que em Provérbios 22:6, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para que ainda que ele esteja velho, ele não se esqueça. Ou seja, nós temos que ter esse trabalho, educar dá trabalho, exige tempo, dedicação. Você tem que realmente, eu não posso usar outra palavra, você tem que doutrinar seu filho, não permitir que certos governos tenham esse poder, porque está aí, olha o que está acontecendo no mundo, olha essa juventude como é que está, e não adianta dizer que está bom, porque não está. Talvez vivemos a pior geração de todos os tempos, e a responsabilidade, parte dela é nossa. Se o seu filho não está no meio dessa, amém, você já se considere um vitorioso, porque basta ali, às vezes você ensina o teu filho, educa, mas nós estamos falando aqui de educar através da palavra. 5 minutos de conversa fiada com um traficante. Eu vi aqui Rafael, acho que no domingo, falando a respeito de jovens que se perderam, né? A igreja, não é que a igreja perdeu,
Infelizmente, existem outras circunstâncias, né, que agravam a situação. Famílias que não apoiam os seus filhos. Os filhos vêm para a igreja, mas a família não se converte. E aí o meio acaba corrompendo. E aí jovens que foram perdidos para o tráfico. Isso é muito triste, que eles estavam aqui na igreja e de repente sumiram. E aí quando foram saber, estavam envolvidos com o tráfico. Moças que caem na lábia, né, dos famosos aí 71, e aí também caem nas redes sociais. Quantas moças têm caído nessas conversas? São filmadas, né, em situações indecorosas, e aí muitas acabam até tirando a própria vida. Irmãos, isso é muito sério. É uma mosquinha, são aqueles pequenos, aquele pouco de tempo de prazer ou de alegria que vão se tornar um transtorno para a sua vida inteira. E nós precisamos nos atentar para isso, porque Satanás não precisa de muito. Ele trabalha nas entrelinhas da nossa vida, nos vacilos. E é por isso que o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Jesus, certa vez, em Mateus 16, no verso 6 e no verso 12, ele disse assim: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Isso foi no verso 6. E no verso 12 ele diz: então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Pega essa palavra doutrina e usa para qualquer outra coisa nos dias de hoje. Cuidado com certas doutrinas que estão lançando sobre vocês por aí. Cuidado com certas ideologias que estão pregando e são antibíblicas, que estão aí contaminando, né? Estão redirecionando a mente e o coração dos seus filhos, dos seus entes queridos. Quantas famílias estão divididas por conta disso? Por isso temos que ter por base a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ao advertir a igreja dos Gálatas, né, da Galácia, também diz: corrieis bem, ó Gálatas, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso foi lá em Gálatas, que a partir do verso 7. Versos 7 e 8 do livro de Gálatas. Eu não coloquei aqui o capítulo, por acaso. E Paulo disse isso com muita propriedade. Nós sabemos que os Gálatas, quando ele disse assim aos Gálatas: olha, se porventura um anjo do céu vier falar outra coisa diferente do que eu estou dizendo aqui, seja anátema. Não creio, porque nós temos que nos firmar naquilo que é a verdade. Como é que um pouquinho, uma mosquinha só de tolice, de insensatez pode arruinar uma vida inteira de dignidade? Veja só o relato de um homem conhecido como rei Ezequias, o mesmo rei Ezequias que eu preguei algumas semanas atrás, que por conta de uma oração mudou uma sentença. Deus havia enviado o profeta Isaías para falar com ele: ó, Ezequias, arruma a tua casa aí, você vai morrer. E ele ora, né? E Deus ouve a oração. Antes de Isaías sair lá do palácio, volta lá e avisa Ezequias que eu vou curá-lo, eu vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele. Eu ouvi a oração dele e tal. Mas olha o que acontece aqui nesse relato. Um pouquinho de insensatez, um pouquinho de tolice do rei causou, né, um estrago na sua descendência. 2 Reis, capítulo 20, dos versos de 12 a 18, está escrito assim: naquele tempo enviou Berodaque Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias. Isso foi depois que ele foi curado, né, e Deus acrescentou 15 anos de vida a mais, mais 15 anos de vida a ele, porque ele tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos, lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhes mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa, ó rei? Ezequias disse a Isaías: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse.
Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. O negócio ficou estreito. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Que palavra dura. Mas olha a resposta de Ezequias, por causa dessa tolice dele. Por esta palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. E ainda foi egoísta. Porque, não, já que não vai acontecer no meu tempo, está tudo certo. Mas não. A atitude de Ezequias foi uma atitude arrogante. Querido, você não pode abrir a porta da sua casa para qualquer pessoa. Você não pode fazer isso. Infelizmente, essa é uma verdade. Porque nem todo mundo que entra na tua casa tem boas intenções. Porque quem conhece o coração do homem? É você? Não, só Deus conhece. E às vezes você está achando que está levando um amigo, uma pessoa, sabe, boa, mas não. Às vezes aquela pessoa que está entrando na tua casa pode ser a sua ruína. Eu não tenho nada contra a igreja em células, nada. Eu gosto até, é muito importante, ajuda, mas essa questão de culto nos lares, nas casas, sabe, gerou muitos problemas e quem viveu isso sabe. Porque a sua casa, o seu lar, é o seu ambiente seguro ali. E eu lembro que quando eu comecei o meu ministério, meu pastor, eu era evangelista, né? E eu ia para casa dos irmãos, levar a palavra, juntava mais, ia eu tocava o violão, ia mais umas 2 pessoas da intercessão, mais alguém do louvor, mais algum irmão, no máximo 4, 5 pessoas, não lotar a casa dos outros, né? A gente ia lá fazer um culto, né, mais pessoas e tal. E ele sempre dizia: Ricardo, cuidado com os jargões evangélicos, cuidado com língua estranha na casa de quem não é crente, cuidado com manifestação, sabe, de dons espirituais, com quem é descrente, né? Bateção de pé, quem é pentecostal sabe como é que é isso. Imagina, sei lá, no 10º andar, as irmãs pegando fogo, daqui a pouco o vizinho de baixo está ligando para o síndico reclamando. Então, tudo isso é zelo, até porque o espírito profeta é sujeito ao profeta. O espírito de Deus não é sujeito a nada, porque ele é Deus, mas o espírito de Deus não traz confusão. Por isso que nós temos que ter sabedoria. E é exatamente nesse ponto que o texto fala ao nosso coração. Ele mostra tudo para o seu inimigo. E ele não sabia que estava cavando a própria ruína da sua descendência. E aí você leva alguém para dentro da sua casa, muitas vezes, sem saber que você pode estar causando a ruína da sua vida. Ouvimos tantas histórias a respeito disso nesses dias. Infelizmente o coração do rei Ezequias, como eu disse, se encheu de vaidade e ostentação. Às vezes você está levando alguém para dentro da sua casa para mostrar: olha a televisão nova que eu comprei, olha o carro novo que eu comprei, olha o meu sofá. Às vezes a pessoa vem de uma condição humilde, mas às vezes ser humilde ou pobre não é sinônimo de ser mau caráter. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas infelizmente tem gente que é assim. E nós temos que ter esse zelo e esse cuidado. A Babilônia é rica? Eu também sou. Olha aqui o que eu tenho. Ele mostrou a sua casa de armas ainda, né? Ele não, né, atinou que estava simplesmente despertando a cobiça dos seus adversários. Que tolice, né? Um homem sábio, justo, temente a Deus, mas naquele momento ele foi um tolo. E ele prejudicou toda a sua descendência. Um momento só de tolice, igreja, manchou a história desse grande rei. Amados, para nós fica a advertência que eu gostaria de que vocês guardassem no coração. Por vezes, nós arruinamos a nossa vida por nada, por uma bobeira, como diz o texto, uma tolice. O pecado de Davi com Batseba, por exemplo, é outra coisa, fica muito clara, segundo Samuel 11, de 1 a 3. Foi só um olhar, foi o suficiente.
E onde é que está esse erro? Está lá em Gênesis. Foi o mesmo erro que Satanás levou Eva, concupiscência dos olhos. E o texto aqui em 2 Samuel, capítulo 11, a Bíblia diz que na primavera era a época que os reis saíam para a guerra. É o que o texto diz. Davi enviou Joabe para a batalha. Era ele que tinha que ir, mas ele enviou outro. Enviou seu fiel escudeiro Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear no seu terraço, no terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filho de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da sua impureza. Bom, nós já sabemos o resto. Onde é que Davi tinha que estar? Na frente de batalha. Era lá o lugar dele. Às vezes, quando desobedecemos a Deus, e esse aqui é o contexto de desobediência. Uma coisa boba. Não, vou mandar Ô Joab, vá no meu lugar que eu estou um pouco cansado, eu não quero ir para a batalha não. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo que Deus já tinha ordenado que você fizesse? E pagamos um preço por isso. Com Davi não foi diferente. E o pecado não veio de uma forma, não. Ele estava no palácio, viu uma mulher se banhando e desejou ela no seu coração. O problema não estava em Batseba. O problema estava no coração de Davi. E olha que ele é chamado e conhecido como homem segundo o coração de Deus. Davi não era perfeito. Nós não somos perfeitos. Um olhar provocou uma queda terrível. E não só uma queda, pois essa história que nós conhecemos manchou também o reinado de Davi. Depois disso, Deus promulgou através do profeta Natã alguns juízos sobre Davi. Ele não morreu, permaneceu fiel a Deus, mas Deus não poupou o seu filho, porque ele era o rei, ele era o exemplo máximo de Israel. Você, eu, nós somos o exemplo máximo do nosso lar. Como um pastor, eu não só sou exemplo da minha casa, não. Eu sou exemplo lá no meu trabalho. Eu sou exemplo aonde eu colocar a planta dos meus pés. Porque o meu chamado, como diz a palavra de Deus, a quem muito é dado, muito também é cobrado. Então, se eu peco, se a minha falha é grande, eu prejudico muitas pessoas. Não é só minha esposa, meus filhos, não. Posso prejudicar uma igreja inteira. E quanto maior ela for, mais prejuízo eu trago. Imagina o rei de Israel. Por isso que Deus não pegou leve com seu filho. Tratou ele. Ele precisava ter feito isso? Não, já tinha um monte de mulher. Para que ele precisava disso? Sabia, porque falaram, é filha de Eliã, esposa de Urias, o hitita. Não, manda chamar. Se deixou levar pela autoridade, Foi tolo. Sou o rei de Israel, eu faço o que eu quiser. Pois é, isso lhe custou muito da sua vida. Quantos casamentos não foram destruídos por 5 minutos de tolice? Por isso que a Bíblia nos ensina a não falarmos demais quando estamos irados, Temos que buscar em Deus a paciência, o equilíbrio. Percebeu que está fora de si? Cale-se. É melhor do que falar uma coisa que você depois não pode mais consertar. É igual a seta que é lançada. Quantas pessoas feridas que você conhece, que estão na igreja e saíram por causa de uma palavra lançada? Um pastor, às vezes, um irmão da igreja, não importa. Um momento de tolice. Casamentos são desfeitos. E aí, quantos moços e moças não se arrependeram para o resto de suas vidas por causa de 5 minutos de um prazer? E aí, quanta tolice, quantos perfumes jogados fora por causa de uma pequena mosca. Foi um pequeno vacilo, pastor, não tem nada a ver. Pois é, cuidado com as pequenas coisas, eu volto a repetir. Cuidado com o que você lê, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você pensa.
Cuidado com quem você anda, pois certas amizades deveriam ser cortadas assim, bem rente, logo no início. Ouça sempre, e minha mãe falava sempre isso para mim: cuidado com fulano, hein? Não anda com fulano não. E quando mãe falava, você não fazia, era batata, pagava o preço. Esse é o poder das pequenas coisas que não prestam. Uma pequena mosca insignificante acaba com todo um vasilhame de perfume, e para sempre. Esta foi a primeira ideia que me ocorreu: tomar cuidado com o poder das pequenas coisas que não prestam. Quem está entendendo? Amém? A segunda coisa, a segunda ideia que me veio à mente é essa: corte a influência do que não presta sobre o que presta. O apóstolo Paulo nos adverte em 1 Coríntios 15:33, dizendo assim, quando declara: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Uma outra dica importante, que encontramos em um dito popular: quem com porco se junta, farelo come. Resumindo, fica mais fácil. Ou seja, você pode não ser um porco, mas se está no meio deles, você vai ser visto como um. Por isso, fuja da aparência do mal. Eu até falei isso acho que foi semana passada, uma pregação. Em certas situações onde você pode estar ali gerando uma aparência do mal. Se você percebe isso, sai fora, para que outras pessoas não pensem que você está fazendo algo de errado. Você leva alguém a pecar. Às vezes algumas pessoas questionam com certos tipos de vestimenta que nós usamos. Mas pastor, isso é retrógrado, isso não tem nada a ver. Tem. Porque tudo que fazemos se torna um exemplo. Nós somos as cartas vivas, queridos. Nós somos as cartas vivas de Deus. Nós somos a Bíblia, muitas vezes, que o mundo está lendo. Porque eles não leem a Bíblia, mas vão ler as nossas ações, as nossas atitudes, vão ouvir as nossas palavras. E se eu me visto de forma a causar sensualidade, se eu provoco, sendo homem, sendo mulher, você acha que isso está certo? Você acha que isso glorifica a Deus? Estou dizendo aqui que você vai para o inferno, não, que nada disso não estou falando de uso e costume, não, estou falando de caráter, de postura, de uma vida que reflete a santidade de Deus em tudo. Não é simplesmente você não poder usar uma bermuda ou não ir à praia, não é isso, é como nós nos comportamos. E isso fala muito de nós. A nossa roupa, o que vestimos, a forma que falamos, isso reflete uma identidade. E se você foi chamado nessa vida para ser cristão, um pequeno Cristo, para ser embaixador de Cristo nessa terra, como é que eu posso me comparar às coisas do mundo, igreja? Eu não estou pregando usos e costumes aqui não, queridos. É doutrina. É algo que você tem que tomar para si. Eu nunca tive esse costume na igreja de falar assim: você tem que se vestir assim, um assado. Não, eu prego a Bíblia. Porque se o Espírito Santo está em você, ele vai dizer para você algo que não está bom, ou algo que está bom. Pergunta para ele. Se você tem intimidade com Deus, você não vai deixar que essas pequenas coisas manchem uma vida de dignidade, de honra. Uma vida que você construiu com muito esforço, suor e lágrimas. Vale a pena? Será que vale a pena? Meus amados, a Bíblia precisa ser a nossa fonte, de regra, de fé e prática. É o pequeno que estraga o grande aqui. Não se tira de lá uma mosca cheirosa. Quando a mosca cai no perfume, não é a mosca que sai cheirosa do perfume, e vira um pingente. Não, é o perfume que se estraga e tem que jogar fora. O perfume ficou invalidado. Presta atenção, a mosca apodreceu e com ela o perfume. Igreja, eu quero te dizer algo aqui que é verdade, é real. O poder do mal é terrível. Não brinquem com isso. E tem muita gente brincando. Já notou que nós não pegamos saúde de ninguém? De jeito nenhum. Ó, meu irmão olhou os braços dele, ó, forte. Vou ficar ali meio ao lado dele. Você acha que meu braço vai ficar igual dele? Com certeza não vai, porque ele malha, ele gasta tempo, ele gasta a sua energia para poder ter um corpo saudável.
É assim que funciona. Agora fica 5 minutos lá de alguém que está resfriado. Daqui a pouco você está espirrando, né? Daqui a algumas horas, no dia seguinte. É assim. O mal, pegamos assim, ó, rápido. É incrível como o mal nos contamina de uma forma rápida. Agora eu quero ler um outro texto para você aqui em Ageu, no capítulo 2. Eu gosto de ler, fazer essa transposição do antigo para o novo, só para você ter ideia de que o nosso Deus continua sendo o mesmo. Em Ageu 2, nos versos 11 e 12, está escrito assim: assim diz o Senhor dos exércitos, faça aos sacerdotes a seguinte pergunta, ele está dizendo, sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com ela tocar num pão, ou em algum cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? E os sacerdotes responderam, não. Lá vinha o sacerdote então carregando uma coisa santa com ele, lá no seu roupão, e ele esbarrava numa coisa ali que não era consagrada, uma coisa impura. Aquela coisa que foi tocada pela coisa consagrada não se tornou consagrada. Na verdade, ela se contaminou. Então perguntou a Ageu no verso 13: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Então eles responderam, sim, ficará impura. Ou seja, tocou em algo que não presta, ficará imprestável também. Se você deixar uma laranja podre no meio de laranjas boas ali, não vai demorar muito e a que estava boa começa a se estragar. Em Efésios 5, de 1 a 11, e esse texto é bem interessante, porque o livro de Efésios, Paulo aqui está tratando, né, e falando de algo muito importante para a igreja. Efésios 5, no verso 1 ao verso 11. Paulo diz assim, olha, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não sei o que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Paulo foi duro, igreja? Talvez para alguns, mas ele foi sincero, foi realista, para mostrar que com o mal não se brinca. Essa é a influência que não presta sobre as coisas que prestam. Desta influência precisamos fugir, queridos. Corra do pecado. Você não foi, a nossa condição hoje não nos permite permanecer em lugares, né? Enfrentar o pecado como se fôssemos invencíveis. Não faça isso. Fugir dessas coisas não é covardia. Quantas pessoas caíram por achar que estavam fortes e preparadas para aquela circunstância ou situação? Que é isso, pastor? Sou crente, sou vaso. Então tá. Todas as pessoas que um dia caíram sabiam de seus limites ou quiseram
aumentar um pouco mais esse limite quando Deus não estava nesse negócio. Mas depois eles não conseguiram resistir ao pecado e acabaram caindo. Não flerte com o pecado, igreja. Há uma história de um domador de serpentes. Um certo homem, uma vez, criando uma cobra que tinha a espessura do seu dedo. Uma serpente que ele treinou desde novinha, né, por assim dizer. E domando aquela serpente há anos, ele fazia apresentações com ela, por onde ele ia. E ela, por um comando, se enroscava no corpo dele, e por outro comando, se desenroscava do corpo dele. Mas teve um dia que a serpente não o obedeceu. E essa serpente já estava grande o suficiente para matá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. A cobra o envolveu e foi envolvendo de tal maneira, e é assim que alguns desses animais, né, matam as suas presas, e que quebrou todos os ossos do seu corpo, e ele não conseguia mais respirar e acabou vindo a óbito. Talvez ele tivesse pensado, mas eu criei essa cobra desde pequena, por que ela fez isso comigo? Ele tinha sob controle, mas o problema é que ninguém conhece o coração. Ninguém sabe o que pode acontecer. Ele alimentou aquele animal, brincou com aquele animal, compartilhou sua vida com aquele animal, e no fim, aquela cobrinha que agora era um grande réptil, acabou matando ele. O que eu quero dizer com isso, igreja, é que muitos de nós também brincamos com situações irregulares em nossas vidas. Achamos que podemos controlar. Em Tiago 1, dos versos de 12 a 15, está escrito: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E agora ouçam: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Pois é, igreja, ouçam isso. Se você é um moço, um adolescente, ou mesmo uma pessoa já madura, escute. Fazemos concessões em relacionamentos, em algumas práticas, sabe? Isso aqui não tem problema, pode. Em atitudes, e isso tudo dentro de uma área moral. Brincamos com coisas que sabemos ser danosas à nossa vida e julgamos que a qualquer momento podemos nos libertar daquilo, nos livrar. É só um cigarrinho, eu paro quando eu quiser. É só uma cervejinha, eu paro quando eu quiser. Não, eu só fiz uma vez só, pastor. Não vou fazer mais não. Pois é. Infelizmente, é como essa cobra. Uma vez que ela dominou aquele homem, e ele não tinha como sair daquele abraço, ele morreu. Em 2 Pedro 2, do capítulo 2, do verso 19 a 22, está escrito assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. E agora, essa é a parte do texto que importa. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Queridos, que esta palavra, essa noite, venha a fazer diferença na sua vida. Cuidado com as pequenas coisas. Se você percebe que você já está numa situação como essa, corte o mal agora, enquanto ainda você pode cortar. Porque muitos de nós que aqui estamos, somos tentados. Passamos por provas, adversidades e lutas, não estamos isentos disso. Aquela mosquinha, sabe, que talvez já tenha caído no perfume, pode estragar tudo. Num piscar de olhos, num estalar de dedos. O mau cheiro que muitas vezes produzimos, ou estamos produzindo, está ocultando o bom perfume de Cristo que você deveria exalar. Pois é isso que nós somos diante de Deus. Somos feitura de Deus, né? Feitura de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo declara aqui. Somos oferta e sacrifício de aroma. O Senhor é essa oferta. E como nós estamos nele, quando o Senhor Deus olha do céu para nós, Ele não nos vê porque nós somos pecadores.
ele vê Cristo. É Cristo que tem que viver em nós. Foi Ele que morreu na cruz, cumpriu de forma fiel e cabal tudo o que Ele tinha que cumprir. É por Ele, nele, para Ele que nós devemos viver. Sem Ele, nós não somos nada. Quero te convidar nessa noite a viver para Cristo e exalar esse bom perfume. Começa a espantar todas essas moscas, sabe? Começa a lançar fora tudo aquilo que possa contaminar a sua vida, que possa manchar a sua honra, manchar a sua dignidade. Começa a ter uma vida de santidade diante de Deus, pois sem santidade ninguém o verá. E é preciso, igreja, levar isso muito a sério, porque Satanás, ele não está brincando, meus irmãos, irmãs em Cristo. E eu creio que com uma atitude sensata e não insensata, você pode mudar o quadro da sua história. Talvez hoje seja alguém que você ama. Então vamos ficar de pé e vamos orar. E vamos encerrar este culto na certeza de que esse Deus Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Ele pode renovar os seus sonhos, renovar a sua vida, transformar essa situação em algo que até o inimigo se espante. Talvez aquilo que porventura estivesse decretado, né? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito para mim e para você, mas para Deus nada é impossível. Quando Jesus esperou por 4 dias até ter aquele encontro com Lázaro já morto, Ele tinha um propósito. O Senhor é o autor da vida, e Ele pode transformar situações, circunstâncias. Ele pode reverter quadros. Ele é o Senhor dos milagres. Alguém quer milagres aqui nessa noite? Então ore, creia. Talvez seja uma doença, talvez seja uma reconciliação. Com aquela pessoa não tem jeito. Tem, ora, coloca diante do Senhor. Talvez uma porta tenha se fechado, não tem problema, ore e Deus vai abrir outra porta muito melhor. Talvez seja a restauração de um casamento, de um relacionamento que se perdeu por muito tempo. Talvez a amizade com o seu irmão, com a sua irmã de sangue, um parente. Já vivi isso na igreja. Muitas pessoas, muitos crentes convertidos, mas que não conversavam com a mãe, não conversavam com o pai. Que crente é esse que se converte, mas não busca, trazer de volta os relacionamentos perdidos? Não busca viver em paz, não busca viver em amor, porque foi para isso que a igreja foi chamada. Independente do que fizeram com você, você hoje, se está em Cristo, você tem o poder, pelo Espírito Santo, de ser cheio e transbordante desse amor, desse perfume glorioso e valoroso que o Senhor nos concede. Você é vaso, e eu desejo e espero que você seja um vaso de honra nas mãos do Senhor, que dentro de você haja o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que exala o cheiro suave e agradável de Jesus Cristo. Por isso que aonde você põe a planta dos pés com o cheiro de Cristo, o inimigo tem que bater em retirada, pois o cheiro dele não agrada, mas o cheiro de Cristo não. Então vamos louvar a Deus. Enquanto você louva, adore, ore, clame, porque esse Deus pode todas as coisas. Aleluia.